Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 143 e hoje nós vamos falar sobre intuição. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music, e aqui é o estúdio da Rádio Café, onde a gente grava sempre os nossos podcasts, os episódios do nosso podcast. Então, siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music. Siga o nosso Instagram também, @Espiritismo Simples. É o mesmo arroba do TikTok, então você sempre vai encontrar lá alguns cortezinhos no @Espiritismo Simples. E estamos no YouTube, tá? Só você digitar na busca por podcast Espiritismo Simples e aí você facilmente vai encontrar a gente por lá. Estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, também só você colocar na busca lá como podcast Espiritismo Simples e clica lá para seguir, você sempre vai receber notificações quando tiver novos episódios do nosso podcast, beleza? Então, vamos começar com o tema de hoje. Hoje a gente vai falar de intuição. Esse é um dos temas que, durante o período que a gente ficou aí de férias, entre Natal, Ano Novo e agora o comecinho do ano, a gente deixou um post lá fixado no nosso perfil e perguntou, né, qual que é um tema que você gostaria de ouvir, que você gostaria de entender, compreender melhor. E esse aqui foi muito comentado, né, sobre intuição, sobre essas mensagens que vêm, o que é nosso, o que não é nosso, o que é próprio da nossa cabeça, o que não é da nossa cabeça. É importante que hoje a gente vai falar mais do lado da intuição, mas já deixo aqui um alerta. É sempre importante que a gente se conheça. O autoconhecimento é fundamental para tudo. Além disso, a visita, a frequência num centro espírita, para aquelas pessoas que falam que parece que escutam muito, né? Algumas vozes que ficam ali na dúvida se é dela, se não é dela. Então, sempre importante procurar uma casa espírita, porque às vezes pode ser sim uma intuição, mas às vezes pode ser ali um princípio de uma mediunidade que está começando a se manifestar dentro de você, que você pode trabalhar isso melhor, né? E é importantíssimo ir atrás de informação, ir atrás de conhecimento, para não passar aí dificuldades maiores. Você tem, às vezes, essa possibilidade de trabalhar a sua mediunidade e ajudar pessoas, poxa, você tem aí um tesouro em mãos, um tesouro em mente, um tesouro dentro de si, tá bom? Vamos lá falar então de intuição. E a verdade é que intuição, todo mundo ali tem sempre uma história, né? Todo mundo tem alguma situação que estava prestes a tomar uma ação, que tinha muito claro de que iria fazer algo, e aí, em determinado momento, a partir de ter se ouvido, ter pensado, refletido um pouco mais, parece que algo dizia para mudar a rota e essa pessoa muda a rota. Alguém que parece sentir algo dentro de si muito forte, alguém que parece que já tem até respostas dentro de si. Pois é, passa-se ali um tempo e você parece que segue aquela voz interna que mandou você ajustar a rota, mandou você repensar o seu caminho. Então, descobriu que realmente, depois de um tempo, passa um período, você mudou a sua rota, passa um tempo e você olha para trás e fala: ainda bem que naquela época eu tomei uma outra ação. Ainda bem que naquele período eu fiz diferente. E aquilo de fato que eu fiz diferente era o melhor a ser feito naquele momento, naquela época, naquela condição que eu tinha. Ou existem também situações em que a gente vai tomar uma ação, vai tomar uma decisão, a gente não segue exatamente aquilo que veio pra gente, aquilo que a gente parece ter na nossa mente, que vem ecoando, que a gente parece ter um pouco claro, né? Dentro de nós, a gente não segue esse caminho. E aí passa um tempo, as consequências surgem, né? E aí a gente fica pensando que eu deveria ter escutado o meu coração, eu deveria ter escutado aquilo que ressoava dentro de mim. Parece que eu já sabia o caminho e eu fui um pouco teimoso, ou então eu não tive tanto a sensibilidade para perceber aquela intuição. Pois é, nessas situações, muito provavelmente, essa pessoa, ou no caso você, foi intuído
E aí a pergunta que fica é, tá, beleza, mas quem é que nos intui? Muito provável, se você está aqui, é porque você acredita em espíritos. Então você já imagina que sejam espíritos que acabam nos intuindo. E aí, a gente tem dois lados, né, da intuição. O lado da intuição positiva, né, a gente está ali falando dos mentores, do nosso anjo da guarda, estamos ali falando dos nossos espíritos amigos, simpáticos, né? Mas também a intuição ela pode vir daqueles que querem transmitir uma mensagem que, né, por questões de vidas passadas, por questões ali um pouco mal resolvidas, também podem nos atrapalhar. Então é sempre uma dificuldade de primeiro perceber aquilo que é nosso e o que não é, e outra, compreender se de fato aquilo que a gente está fazendo, tomando como uma decisão, é algo positivo ou é algo que pode nos trazer situações mais complicadas. Essas são aqui situações que a gente conhece e a gente consegue perceber muito claro, né? Aquelas, nossa, não sei, vou dar aqui um exemplo qualquer que eu nem cheguei a anotar. Então, tô saindo de casa e aí queria sair tava mais apressado, tava um pouco atrasado pro trabalho, tô pegando o carro e eu falo, nossa, sensação ruim que tá dentro aqui de mim, acho que é melhor eu voltar a esperar um pouco, ou deixa eu só pegar aqui um negócio em casa. Sabe essas situações que parece que a gente, sabe, no meio do caminho. Eu penso muito isso. Acho que quando a gente vai sair pro trabalho, quando a gente tá chegando, quando a gente tá saindo do serviço, indo para casa, sabe aquele momento que você fala, eu acho que é melhor esperar um pouco. Acontecem essas situações e são exemplos, né, do que a gente tem, daqueles que a gente consegue ainda perceber. Esses são um pouco mais cruciais. E aqueles do nosso dia a dia, mais básico ainda, que a gente toma como ação, né? Virei numa rua e não virei naquela, fui para cá e não fui para lá, comprei o pão hoje aqui e não fui lá como eu sempre ia, e acontecem situações que a gente nem sabe, nem fica sabendo o que poderia ter nos evitado. Encontrar uma pessoa que a gente não seria legal encontrar, dar de cara com, sei lá, um acidente, uma situação ali que nos assuste. Então, tem sempre algo, né, para a gente captar, para a gente perceber dentro desse caminho quando a gente fala de intuição. E aí, né, o que eu coloco, quantas vezes que a gente é intuído e nem se dá conta daquilo que a gente recebe. Assim como das nossas bênçãos em vida, né? Quantas coisas que a gente recebe e nem se dá conta que a gente recebe, que a gente percebe. Quantas coisas acontecem na nossa vida, quantas decisões são tomadas, né, e a gente não percebe. O Livro dos Espíritos, ele fala, né, eu já trouxe essa questão aqui várias vezes, quando a gente fica na dúvida, tá, existe sim plano espiritual, ok, concordo, existem sim espíritos, ok, concordo, mas acho que comigo nunca acontece nada, eu acho que eles não estão tão próximos de mim. Eles só vão pro lado de quem é médium mesmo, para aqueles lá que estão nas casas espíritas, nos centros espíritas. Olha, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 459, não é bem assim, porque eles dizem que somos mais influenciados pelos espíritos daqui do que a gente pode imaginar de fato. E quando fala que somos mais influenciados pelos espíritos do que a gente realmente imagina, a gente não está falando somente de médiums, a gente não está falando de pessoas que têm essa mediunidade um pouco mais ostensiva, que consegue escrever cartas psicografadas, né? A gente tem sempre esse imaginário de que o médium é esse cara, essa pessoa só faz essa ação. E não, né? Quando a gente fala de influenciação de espíritos, estamos falando de todos os espíritos que podem influenciar e estamos falando de todos os espíritos que podem ser influenciados. Nesse caso, meu amigo, sou eu e é você tá aí que nos acompanha, tá? Então, todos estamos suscetíveis a isso e não se assuste, né? Geralmente se aproximam de nós, sempre conosco ali, o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, os nossos guias, né? Não ficam ali vagando, colado, grudado na gente. Já falamos também em outros episódios sobre mentores, sobre anjo da guarda, né? Eles vêm de acordo com a necessidade, mas estão sempre ali, percebendo as nossas aflições, percebendo as nossas necessidades, nossas angústias, nossos momentos felizes também estão ali, muitas vezes para nos apoiar e nos ajudar na nossa trajetória, quando a gente regressa aqui ao planeta. Outra dúvida, eu consigo ampliar, eu consigo melhorar a minha intuição? Então hoje do que eu tenho de percepção, eu consigo melhorar essa habilidade de
ouvir melhor, né, entre aspas, ouvir a intuição, de perceber, né, de estar mais aberto para a percepção da minha intuição? E sim, é possível porque, também muitas vezes comentado aqui, nós somos um canal aberto, né? Nós somos energia. E assim como a nossa mediunidade, a gente pode melhorar essa habilidade, a gente pode sempre aprimorar. E como que a gente faz isso? Praticando. Quando a gente pratica essa percepção. E como que a gente pode fazer isso? Com autoconhecimento. Outra possibilidade é dando maior atenção para esse sexto sentido que vem nos aparecendo, é parar de ficar ignorando, né? E mais importante de tudo isso é estar carregado de boas vibrações, praticando caridade no seu sentido amplo. Nossa, Bruno, mas você fala toda vez isso, que é da caridade, de ficar ali tendo boas vibrações, é porque é de fato o caminho que nos eleva. A gente precisa de elevação espiritual para estarmos conectados com coisas positivas, né? A gente é uma antena de rádio. Como assim? Sim, nós somos uma antena de rádio. Quanto mais elevados estamos, quanto melhores são os nossos pensamentos, com vibrações cada vez mais positivas, com raros abatimentos, sem tantos vícios, com tudo isso reunido, quando a gente tem isso organizado, a gente sintoniza assim, com melhores ondas. É assim como se fosse com a rádio FM, né? A nossa mente, o nosso coração sintoniza com aquela frequência mais elevada, mais alta, um som mais limpo, mais gostoso de se ouvir, mais fácil a percepção. Nós somos exatamente isso, somos essa antena de rádio que está ali sempre conectando, vibrando, percebendo a sintonia com o plano maior. Então, hoje em dia, pode até ser, né, que a gente esteja aí um pouco sintonizado com essa rádio AM, com essas frequências um pouco mais baixas, né? E tudo bem. O importante, o que é? É a gente deixar sempre esse rádio ligado, deixar essa antena sempre conectada, é sempre procurar conexão, é procurar sempre, estar em busca sempre desse melhor sinal, né? O importante é caminhar, é evoluir, é se movimentar, se mexer. A evolução espiritual só acontece com movimento. Toda evolução, tudo que está relacionado a progresso, está intimamente conectado com movimento. Parado, a gente não vai evoluir. A gente pode ficar estagnado e tem situações da nossa vida que a gente para e precisa de uma pausa. Mas quando a gente fala de evolução espiritual, quando a gente fala de melhoria do nosso eu interior, a gente precisa de movimento, né? É um pouco dos nossos méritos, daquilo que a gente corre para ir atrás, para se movimentar, para aprender, para conhecer. Ah, eu já sei tudo? Dificilmente a gente vai saber tudo. Se nem os grandes espíritos, os espíritos mais elevados, né, conseguem falar que sabem de tudo. Emmanuel parece tem uma obra, não vou me recordar agora qual é, que ele gostaria muito de conhecer a percepção de Deus, né? E ele estava estudando, se debruçando dias e dias para compreender esse Deus e ele ainda não tinha chegado numa resposta. E olha só, um espírito tão elevado, um espírito que era o mentor de Chico Xavier. Imagina a elevação, a evolução desse espírito. E ele não estava no plano espiritual de férias. Então por que a gente que está aqui na prática, no dia da prática, no dia a dia, por que a gente vai ficar querendo só sossego? É importante o balanceamento, é importante esse equilíbrio. Não dá para só ficar também doido, pinel. Não acho que o caminho seja esse mundo corrido que a gente tem, somente esse mundo corrido. É importante que a gente tenha pausas e conhecimento próprio para que isso, para que esse equilíbrio nos eleve, nos leve num caminho mais saudável também, tá? Um parênteses apenas que eu abri aqui, porque a gente está falando de encontrar esse melhor sinal, e isso nos leva à evolução. E aí, quando a gente fala de melhor sinal, quais seriam essas melhores ondas, né? As melhores ondas são desses espíritos mais elevados que vibram nesse nível, né? A gente precisa disso, a gente precisa elevar esse pensamento para se conectar com espíritos cada vez mais elevados. E outro caminho é se permitir ser intuído, né? É dar essa atenção aos pensamentos que chegam até nós. Como tudo na vida, e o Espiritismo não foge disso, o equilíbrio é fundamental. A gente também
a gente também, tem que ter a sabedoria, né, de não ficar confundindo aquilo que a gente tem como essa necessidade de se permitir ser intuído com aquilo que são vozes da minha cabeça que me atrapalham, que às vezes a gente não está ainda mentalmente equilibrado e fica pensando que coisas que vêm na minha cabeça, que geralmente tem uma cara que não é nada positiva, que nos colocam para baixo, e falar que isso é intuição, né? Isso aí pode ser sim uma intuição, mas não são intuições que nos ajudam, são intuições daqueles espíritos que vêm para nos atrapalhar. E a gente tem essa capacidade de bloquear. De novo, como? Elevando a nossa vibração, nos conectando positivo. Outro ponto que foge até do lado espiritual é procurando uma ajuda médica, é procurando uma terapia, um psicólogo, né? É importante, é fundamental essa busca de apoio, ainda aqui no tratamento da matéria, no tratamento da mente, para que a gente, antes de começar a já achar que estou sendo ali o tempo todo intuído, será que essas questões que me vêm à cabeça, um pensamento de cortar, a gente tem até a referência do livro Nosso Lar, né, do filme agora Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que tem uma frase muito clara, que é de não cortar os nós que a gente pode desatar, né? Então, é muito sobre isso. Será que esses pensamentos que às vezes vêm na nossa cabeça, eu quero acabar com tudo, chega, eu não aguento mais, provavelmente isso aí é o meu anjo da guarda que está falando na minha cabeça. Será que o seu anjo da guarda de fato ia falar para você fazer aquilo que é mais abominável, vou falar nesse sentido, que é você interromper aquele presente que a gente recebe, que é a vida? Por mais difícil que seja, né? Por mais complexo que seja a situação dentro de casa, por mais difíceis que sejam as tarefas que a gente tem que cumprir e os caminhos que a gente mesmo acabou em algum momento aparecendo e acabou mesmo se enfiando na vida, porque às vezes nós mesmos tropeçamos naquele nó que é a corda que nos acompanha o tempo todo. Será que de fato o nosso anjo da guarda iria ali nos passar essa mensagem de que a gente tem que acabar com tudo de uma vez? Então, essa sabedoria, isso antes de tudo, é importante que esteja equilibrado. Então, antes de começar a pensar, eu tenho uma mediunidade, porque eu recebo intuição o tempo todo, eu tenho alguma coisa muito forte dentro de mim, eu tenho um sexto sentido muito apurado. Antes de começar com isso, olhe para dentro de si e perceba, sua saúde mental está equilibrada? Você no aspecto da matéria, no aspecto mental, está equilibrado? Antes de partir para esse pensamento de que tudo que acontece é espiritual, né? O caminho é primeiro equilibrar a base. E aí a gente está falando de matéria e a gente está falando do aspecto mental, tá bom? Saúde em primeiro lugar. Depois a gente também parte para as questões espirituais, tá? Como perceber se eu estou sendo intuído ou se é um pensamento meu? Olha, isso aí é sempre um desafio, é sempre uma dificuldade, é um pouco do que a gente tem falado no episódio até aqui. Então, o primeiro ponto para a gente separar, né, daquilo que é negativo é a gente primeiro cuidar da saúde, ter certeza que aqui no que é básico e fundamental está bem equilibrado, né? E aí quando eu falo, vou trazer um exemplo meu aqui, que para mim também é sempre um desafio conseguir perceber aquilo que é uma intuição, aquilo que é um pensamento meu, eles geralmente acabam se misturando, né? Mas tem momentos, assim, para mim especificamente, que ele vem muito forte, de uma única vez. É um caminho que às vezes eu não tinha ali percebido ainda e normalmente ele vem muito bem construído, ele vem bem completo. Então hoje eu consigo perceber, né, e sempre olhando essa questão do autoconhecimento, que vale para um, não necessariamente vale para o outro, mas olhando para mim, geralmente quando ele vem de uma maneira muito abrupta, um pensamento muito claro, uma linha, uma solução ou uma resolução muito clara de uma única vez, aí eu tenho essa percepção de que algo ali talvez não seja somente meu, não é apenas meu único pensamento. Tem uma história, eu não me lembro se eu já contei aqui outras vezes, eu conto sempre para as pessoas que me perguntam sobre essa questão de intuição, você tem mediunidade para falar então no podcast? Eu sempre conto que não. Mas a intuição, ela tá aí suscetível, é suscetível a todos. E eu conto, tem uma história, né?
Uma vez eu venho aqui gravar o podcast, inclusive na salinha que tem aqui atrás, bem aqui atrás, se você está vendo pelo YouTube, tem uma outra salinha aqui, quando o podcast ele era somente em áudio, hoje ele é também em vídeo. Quando era somente em áudio, teve uma vez que eu vim aqui, estava aqui junto com o Fernando Teixeira, organizando a parte técnica, e aí a gente chegou e, cara, tinha um problema técnico aqui que não tinha solução, não tinha jeito. O Fernando tentou, não sei se era uma questão, uma falha técnica ali no microfone, também não estava comunicando direito, parece que com o computador, de fato, o problema em si eu não lembro. E aí nesse tempo, enquanto a gente organizava isso, vai e volta, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou revisar o texto do podcast porque tem algo que vem aqui na minha cabeça, não me transmite uma segurança para eu falar hoje do que eu tinha escrito. Não me recordo qual era o tema, tá? Não me recordo de fato também qual era o episódio, já faz bastante tempo. Eis que, nesse período, Fernando aqui arrumando, eu volto, pego o celular, dou uma olhada no texto do podcast e eu encontrei um erro assim, muito básico e fundamental do que ia ser o tema do podcast, né? É como se na hora eu abri o texto que eu ia falar e eu bati o olho direto naquele trecho onde tinha um grande erro, que eu tinha que ajustar aquilo e aquilo ia mudar totalmente o sentido. Então, ajustei essa parte do texto. Pouquíssimo tempo depois, fui falar com o Fernando. O problema tinha sido resolvido, ele ajustou ali e aí eu fui gravar da maneira certa. Então, havia sim ali uma percepção, né? Havia sim ali uma intuição para que eu olhasse, para que eu tomasse essa atenção, o cuidado de revisar o episódio que naquela semana eu tinha feito com muita pressa, tive que fazer assim um pouco em cima do horário e aí eu não tinha revisado com toda a atenção. Então, nesses momentos eu percebo que, olha, esse daqui não era um pensamento meu somente de prudência de revisar o podcast. Algo ali estava muito claro na minha mente para eu pegar e bater o olho exatamente no trecho do texto, e o texto ele era um pouco comprido. Então, para mim, quando eu tento compreender o que é meu, o que não é meu, eu dou esse exemplo. E aí, como eu falei, sempre vai variar de pessoa para pessoa. O importante é quanto mais você se conhece, mais você vai saber aquilo que é seu e o que não é seu. É uma forma parecida também da mediunidade. A mediunidade ela começa muito assim. Você consegue perceber cada vez mais aquilo que é seu e o que não é seu quando você se conhece. Esse é um primeiro ponto básico. Depois tem o estudo, depois você vai procurar uma casa espírita. E aí adentrando, né, um outro aspecto é a questão da criatividade, para mim, antes de eu pular para a próxima etapa aqui do texto. Outra questão que eu percebo muito é a intuição relacionada à criatividade. Então, para escrever ali roteiro de podcast, né, muitas vezes, também trazendo o exemplo aqui do meu, que é mais fácil para eu poder explicar, acabo necessitando dessa criatividade que em muitos momentos eu acho que ali eu estou sendo de alguma forma intuído, para que eu transmita uma boa mensagem, né, para que essa mensagem chegue até as pessoas. Ou então, os textos de cerimônia de casamento, quando eu celebro algum casamento, né? Para criar alguma arte ali para o perfil do Instagram. Então, a gente percebe que, observando a doutrina, está muito relacionado ao aspecto artístico, a criatividade também, essa intuição. Ela nos dá caminhos, ela nos dá alternativas. E a arte é essa ciência de encontrar caminhos, de encontrar novas percepções de mundo e ajudar pessoas também a partir da arte, dessa expressão que está dentro de nós. Quando a gente entra, então, no aspecto da intuição no Espiritismo, lá no site da Federação Espírita Brasileira, a FEB, tem assim, escrito de que a palavra intuição ela pode refletir 3 tipos básicos de ocorrência, né? Então, a primeira é essa manifestação da faculdade anímica ou emancipação da alma. A segunda, expressão da faculdade mediúnica. E a terceira, lembrança de aprendizado adquirido em épocas passadas e ou no plano espiritual, né? Esse é o ponto aqui, esses 3 itens. Então, quando a gente fala de intuição, e que pode ser uma manifestação da faculdade anímica, e eu vou explicar um pouquinho. Pode ser a expressão da faculdade mediúnica, eu vou explicar também.
E pode ser uma lembrança do passado, quando a gente fala, poxa, pode ser tanta coisa, é justamente isso que nos dificulta essa percepção de se é algo nosso ou se é algo que não vem exatamente dentro de mim. Quando a gente fala então no primeiro item de emancipação, a emancipação, essa questão que vem anímica, né? A intuição no sentido da manifestação da faculdade anímica. Anímica é tudo aquilo que vem da gente, pertence a nós mesmos, e mediúnico é aquilo que vem de fora, né? A partir de uma mediunidade. Você é o meio, mediunidade é o meio, é um intercâmbio entre o plano espiritual e o plano físico. Anímico é aquilo que tem vida dentro da gente mesmo, é aquilo que está dentro de nós e que tem essa própria percepção. Quando a gente fala então do aspecto anímico de emancipação, ela ocorre sobretudo ali no desdobramento. Então, o espírito ele se desprende do corpo e no retorno, algumas lembranças acabam ficando com o espírito. Então, na parte dos sonhos, né, ao dormir, a gente acaba sendo naturalmente intuído, porque a gente recebe esse contato e quando volta, né, temos essa intuição, né, vem dentro de nós. No aspecto da faculdade mediúnica, aí sim há uma ação do espírito sobre o médium e é sempre um desafio para distinguir, né, o que é do médium e o que não é exatamente do médium. E aí sempre com autoconhecimento, com estudo de mediunidade, quando você procura um centro espírita que faz um trabalho sério, você vai adquirindo essa habilidade. No aspecto da lembrança, são esses lapsos de experiências de outras vidas que acabam se associando a essa vida atual. Então a gente pode sim ter recordações de vidas passadas. Naturalmente a gente tem o esquecimento do passado, porque isso nos auxilia, já falamos em outros episódios sobre esquecimento do passado. Mas sim, como é algo que está dentro de nós, pode ser que a gente tenha esses lapsos de memória que a gente até acha que é dessa vida, nosso cérebro não consegue perceber bem. Mas sim, tem essa possibilidade de ser coisas que estão dentro de nós de vidas passadas. Mas com que fim que a gente acaba sendo intuído? Qual que é o propósito disso? Olha, usualmente a gente conta com o auxílio dos espíritos benfeitores que nos fazem recordar os compromissos assumidos e que nos apoiam nesse processo de melhoria moral e intelectual. Isso aqui é um trecho trazido também ali pela FEB, né? Dentro desse texto que tem lá no site deles quando a gente fala de intuição. Então, a gente conta com esse auxílio, com esse apoio da intuição desses espíritos benfeitores para recordar muitas vezes esses compromissos que a gente já assumiu no passado, no planejamento reencarnatório, quando a gente está lá no plano espiritual. Se você não compreendeu muito bem o que é isso, a gente vai gravar um episódio sobre planejamento reencarnatório, mas deixo como lição de casa. Vá ao cinema e assista Nosso Lar 2. Lá dá para ter muito claro um exemplo de planejamento reencarnatório entre o Otávio... Não vou contar mais. Quem assistiu já sabe, já tem um pouco dessa percepção. Se você não assistiu, corra para o cinema para você compreender melhor. Esse filme é uma aula do plano espiritual, é uma aula de espiritismo, é uma aula sobre Deus que não tem religião, né? A gente que acaba criando. Voltando, então, esses compromissos assumidos ali no plano espiritual, no nosso planejamento encarnatório, que nos apoiam no processo de melhoria moral e intelectual. Emmanuel esclarece lá na obra Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Chico. Ele diz assim, a faculdade intuitiva é instituição universal, ou seja, então é para todo mundo, não tem ninguém que fica fugindo disso. Através dos seus recursos, recebe o homem terrestre as vibrações da vida mais alta, em contribuições religiosas, filosóficas, artísticas e científicas, ampliando conquistas sentimentais e culturais. Colaboração essa que se verifica sempre, não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus. Olha que máximo. Então a gente falou aqui, contribuições religiosas, filosóficas, artísticas, científicas. A gente não falou sobre a arte, né? O quanto que essa manifestação acontece, o quanto que a gente recebe esse tempo no momento de criação. No aspecto religioso também, né? Aquele que é intuído para transmitir uma mensagem filosófica, científica, para que as coisas andem, se desenvolvam, né? E ampliando essas conquistas sentimentais e culturais. No aspecto religioso, por exemplo, é bem interessante que a gente tem na obra, por exemplo,
Missionários da Luz, também ali foi psicografado por Chico. E aí ele conta um pequeno trecho do livro, nem é esse o foco do capítulo, mas ele conta um trecho de uma família que estava ali saindo de um centro espírita. Então era a mãe com seus 2 filhos, um rapaz que era mais velho e uma moça bem jovem, essa era a mais nova. Eles estão saindo assim do centro espírita e quem tinha mais conhecimento sobre a doutrina, sobre a espiritualidade, nem era tanto a menina mais nova. Mas ela, na hora que sai, ela fica ali tão, envolta naquela carga, naquela energia. Ela tinha um coração tão puro, uma percepção tão boa, que ela sai do centro espírita e começa a falar muito sobre espiritualidade. Ela começa a falar muito sobre a doutrina dos espíritos para o irmão e para a mãe, que já eram mais estudados dentro da doutrina. E aí é apresentado dessa maneira, como ela foi intuída naquela situação, por se deixar permitir, por ter um coração ali mais, ter um coração mais puro, entre muitas aspas, mas ela estava mais conectada, ela tinha uma vibração mais positiva. Então, essa intuição também vem em aspectos religiosos, como aqui Emmanuel nos coloca no livro Caminho, Verdade e Vida. Do aspecto filosófico, do aspecto artístico, do aspecto científico, ampliando conquistas sentimentais e culturais, colaboração essa que se verifica sempre não pela vontade da criatura, mas pela concessão de Deus, ou seja, é realmente universal, não é uma coisa que a gente quer, deseja, é alguma coisa que existe, é uma coisa que já está aí. E tudo tem um sentido, até mesmo a intuição. Quando a gente estuda espiritualidade, a gente percebe exatamente isso. Tudo tem um sentido, até mesmo a intuição. A intuição ela vem justamente para nos ajudar. Ela vem como mais um dos artifícios que a espiritualidade nos deixa à disposição para que a gente arrume a rota, para que a gente acerte o caminho, para que a gente receba uma mensagem, uma direção. É como se fosse um programa de TV, que aí você é o apresentador da sua vida, e você tem aqui, aquele ponto na orelha, que a gente sabe que os apresentadores usam, eu não uso, os apresentadores usam. Fica aquele ponto e vai direcionando, que vai nos passando, hora do intervalo. Acelera um pouco mais que o programa está acabando. Chama o entrevistado, está na hora. Calma, não vai com tanta velocidade, segura um pouco, É um pouco disso que a gente tem. Essa intuição é praticamente o diretor de TV que está ali nos auxiliando, que está ali nos direcionando. Mas quem toca o programa da vida somos nós mesmos. Nós somos intuídos, mas não somos carregados. Nós somos direcionados, mas ninguém nos arrasta. São indicados caminhos que a gente pode seguir, mas a gente pode muito bem mudar a rota. Às vezes, quando a gente muda a rota, a gente quebra a cara. Então, melhor que a gente siga essa intuição positiva quando a gente está com a nossa mente muito bem equilibrada, com a nossa saúde mental em dia, quando a gente está com essa elevação espiritual. Aí fica muito fácil de perceber, de receber essas mensagens, esse direcionamento, e melhor do que isso, seguir com muita habilidade, de uma maneira que vai nos auxiliar na nossa vida, na nossa trajetória. Essa intuição vai vir. O que a gente precisa é ter aqueles olhos de ver, ter os ouvidos de ouvir, ter essa percepção daquilo que chega até nós e que vai nos ajudar. Esse é um pouquinho do que a gente trouxe no episódio sobre intuição. Se você gostou do tema, se você conhece alguém que queria gostar muito de saber sobre espiritualidade, sobre a questão da intuição, como é que isso envolve a nossa vida, compartilhe esse podcast com essa pessoa. Aumente o conhecimento do podcast para as pessoas. É muito legal quanto mais pessoas conhecem e a mensagem chega a mais pessoas, tá bom? Esse é o Espiritismo Simples, eu sou Bruno Sereno. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.